Tive a oportunidade de vir aqui no gramado do Maracanã, do Maracanã, do Mineirão. Para você que não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Isso aqui é o microfone que tá aqui embaixo. Tive a oportunidade de vir aqui gravar e, assim, eu às vezes gosto depois do jogo de gravar uma mini reflexão ali, né? Seja jogo de vitória, seja jogo de derrota, eu gosto às vezes de gravar uma reflexão do momento que a gente está vivendo, de algo, se é algo, um momento legal, um momento ruim. E esse jogo contra o Atlético, ele é de um momento estranho, porque assim, ao mesmo tempo em que a gente jogou no Mineirão contra o Atlético veio na fase ruim, etc, mas assim, quando você bota no sentido geral do ano, o Atlético tem acho que 40 jogos, ou quase 40 jogos aqui, e só tinha 6 derrotas. Por isso que por várias vezes eu até falei, quando fui perguntar, é favorito? Até tava conversando com o Beto lá da Web Rádio Galo e tal, falando com eles, o pessoal lá da transmissão, e ele falou, ele até falou, não, pra mim o favorito é Fluminense e tal, mas é porque eles estão muito no contexto, e aí eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu vou mostrar uma situação aqui que é o gramado. Olha o estado do gramado do Mineirão. Pra começar, aqui são 2 tipos de grama diferentes, ó. Não sei se estão conseguindo ver. Aqui, ó, assim dá pra ver melhor, ó. Aqui é uma grama, ó, onde tá meu pé aqui é uma grama. Aqui é outro tipo de grama. Aqui, assim, claro, o gramado bem detonado, assim mesmo. Enfim, só pra destacar isso só. Situação chata. Isso é óbvio que dificulta o jogo do Fluminense. Mas o que eu ia colocar como ponto? O torcedor do Atlético tava puto antes do jogo. Claro que ele tava puto antes do jogo. O time vinha jogando até bem, mas não vinha ganhando. Era 7º no Brasileirão, em que, eles foram campeões ano passado e não perderam praticamente ninguém. Inclusive o treinador que foi campeão ano passado, que eles tinham perdido, eles já tinham de volta. Mas o time tava jogando bem, enfim. E aí isso causa uma distorção, né? Tava jogando bem, leia-se contra o Palmeiras, né? Na quarta-feira eles tinham jogado bem. O Fluminense, eu tenho muito problema com quem não consegue avaliar o todo. Eu tenho muita dificuldade com isso. É claro que um jogo, e a minha análise pocket, é por isso que eu faço ela friamente, pouquíssimas vezes você tem que avaliar o todo na análise pós-jogo. A análise pós-jogo é uma análise do jogo. É uma análise onde eu vou virar e vou falar bem assim, olha só, fulano jogou mal, fulano acertou, nossa, a partida da vida desse fulano que não deveria estar no Fluminense. Na análise do jogo é onde eu vou falar disso. Esse vídeo aqui que eu gravo um pouco depois é mais uma reflexão. E aí é onde a gente vê o todo. Dando alguns exemplos. O Fluminense perdeu aqui, tá em 3º no Brasileirão ainda. O Fluminense hoje tinha desfalque do seu melhor zagueiro. Talvez a temporada de Manuel até seja melhor do que a de Nino, mas Nino é um zagueiro melhor do que Manuel. O Fluminense hoje também não tinha Natan, poderia ter sido uma arma no segundo tempo. O Fluminense teve hoje jogadores com atuações ruins, por sinal mais uma atuação ruim fora de casa, que é entrando na lista aí, né? Os últimos 4 jogos em que o Fluminense saiu dos seus domínios foram trágicos, né? Atlético Paranaense, Corinthians, o do Internacional acho que não foi, né? Teve do Fortaleza já depois disso. Mas enfim, entra aí na coleção dos péssimos jogos aí dos últimos jogos fora de casa, com estádios lotados. Lembrando que a gente vai jogar fora de casa quarta-feira contra o Atlético Goianiense. O Fluminense precisa acertar isso. Eu não consegui chegar a tempo da coletiva de Fernando Diniz, mas aqui, nesse banco, ele promoveu, não sei a palavra promoveu não, mas enfim, aconteceu uma discussão dele muito forte com o Paulo Henrique Ganso por causa do lateral no primeiro gol. Vê aí só, eu vou botar esse trechinho da coletiva dele quando editar esse vídeo aqui. Vou botar esse trechinho para você ver o que ele falou sobre Paulo Henrique Ganso. Com o vacilo que a gente deu no primeiro tempo, foi um arremesso lateral nosso, a gente cedeu um contra-ataque e eles fizeram o gol. Quando voltou para o segundo tempo, o Fluminense voltou melhor que o Atlético também, e aí, mais ou menos aos 10 minutos ali, foi o gol do Atlético, e junto com a expulsão. Aí o jogo mudou completamente, características, tinha mudado o time naquela hora, você acaba mudando, perde um pouco já da organização que o time tem de jogar coletivamente. Em relação... Ali teve um erro coletivo, eu não gosto de ficar citando coisas
individualmente. Eu acho que o arremesso lateral era nosso, então era um arremesso lateral que a gente ficou desorganizado já para fazer o arremesso lateral. A gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente joga de uma maneira. A gente treina muito para o time ficar organizado. Então, o arremesso lateral, a batida, o time já estava mal posicionado. Aí perdemos a bola e gerou o contra-ataque. Depois, talvez a gente pudesse, de fato, ter corrigido. Mas eu não vou fazer análise individual não, do gol. Você vê que ele não fala diretamente, né? Ele não cita nomes. Até porque ele e Ganso se dão muito bem. Teve uma discussão até bem séria aqui, tá? E eu vi lá de cima, acho que a TV não pegou isso, a TV até pegou alguma coisa com Arias, que foi bem mais tranquilo, mas aqui especificamente com o Ganso, foi dele gritando e ele fazendo assim, aí o Ganso virando pra ele fazendo assim, reclamando pra um lado e pro outro, enfim, foi uma confusãozinha grande assim, entre os dois, mas acredito que não haja nenhuma racha, nenhum problema sólido entre eles não, sendo bem sincero assim mesmo, até por isso o Diniz não cita nomes, não fala nada ele também na coletiva, mas é um erro, né? É um erro que tá fora do radar e que não é de um jogador, é óbvio. Vai pesar muito mais Felipe Melo, que aqui, ó, se antecipou igual um maluco. Como já fez várias vezes. Acha que tem 22 anos. E isso é o que eu falo. Isso aconteceu no jogo, mas isso vem acontecendo. É recorrente. Uma antecipação precipitada. Não tem o físico para chegar antes do zagueiro. Hoje foi até precipitada num nível bem mais alto, né, porque realmente não tinha físico para chegar antes e não chegou antes e não chegaria mesmo se tivesse físico no Zaratio e tomou a bola nas costas com o Hulk cara a cara fazendo 1-0 nesse gol aqui, né? Ó. Aqui. Fernando Diniz joga tudo fora por causa desse jogo? Não. Ah, Felipe Melo, não sei o que, não, assim, vai mudar muito pouco. Uma coisa que eu aprendi viajando para jogo, viajando muito, não viajando para 1, 2 jogos, ou para jogos aqui só em BH ou em São Paulo e tal, viajando direto, como eu viajei no ano passado, em que dos últimos 12 jogos eu fui em 10, fui na Bahia, fui em São Paulo, fui em Caxias do Sul e tal. É que, cara, é rotina. Você perdeu hoje, você tá puto, vai voltar para casa, os jogadores voltam agora à noite mesmo, né? O voo deles sai acho que 8 e pouca, 9 horas da noite lá de Confins. Você vai chegar em casa, não sei se amanhã é folga ou se acha que amanhã eles treinam. Vai treinar na segunda, viajar na terça para Goiânia, daí vai treinar, acho que treina em Goiânia também, e vai jogar de novo, e é outro jogo. Se ganhar é outra história, muda o clima, muda tudo. Isso foi uma das coisas que eu percebi que começou a me deixar tipo assim, cara, não é que não sente a derrota, tá? Sente muita derrota. E eu não deixei de ser sou menos tricolor, não, nada disso não. O ponto é o seguinte, é que, cara, Campeonato Brasileiro é sequência. E derrotas acontecem. Agora, alguns erros não podem ser repetidos. Felipe Melo é um erro repetido. Esse erro que ele cometeu é um erro repetido. A gente tem problemas. Caio Paulista é atacante e não pode perder um gol daquele. O maior problema dele hoje não foi na defesa, nem no primeiro tempo aqui e nem no segundo tempo lá. Não foi esse o maior... Aliás, o inverso, né? No segundo tempo ele jogou por aqui. Não foi, o problema dele não foi necessariamente defesa, foi no ataque, ele é atacante. Não tem nível. O Caio Paulista, eu falei, é um dos que a gente já dá pra poder fechar. Isso dá pra poder fechar assim. Ah, Gabriel, não, são 2 anos, mais de 2 anos na verdade. 1, 2, é a temporada 20 toda, 21 toda e já quase a temporada 22 inteira. Quase 3 anos de Caio Paulista. Já dá pra saber, ele não tem nível pra um jogador de Fluminense. Esforçado no nível, mas não tem. E isso, obviamente, vai pesar. Fernando Diniz, ano que vem, estando no Fluminense, deve estar no Fluminense, terá mão para montar um elenco. A nossa experiência com a montagem de elenco de Fernando Diniz não foi boa. Era um outro Fluminense, é bem verdade. Era um Fluminense que ele queria o William Bigode e entregavam a ele a possibilidade. Ele pediu William Bigode e Evandro e entregavam Evandro. Óbvio. Mas ainda assim, não dá para confiar 100% também. Vamos ver como é que vai ser a partir das próximas partidas. O Fluminense tem uma sequência muito boa pela frente, tá? América Mineiro, aliás, vamos na ordem, né? O primeiro jogo dessa sequência será contra o Atlético Goianiense fora de casa. No domingo, o Fluminense vai enfrentar o América Mineiro em casa. Aí no outro domingo, né, tem a final da Copa do Brasil. Aí no outro domingo, o Fluminense vai enfrentar o Avaí fora de casa e depois na quarta-feira recebe o Botafogo. Então assim, são 4 jogos onde o Fluminense precisa fazer 12 pontos. Ah, se fizer 10, beleza, qualquer empate desse a gente vai lamentar quando empatar. Mas pensando no todo, se fizer 10 pontos,
Meu amigo, pra Libertadores, vamos aí. Fluminense vai chegar numa pontuação mais alta, vai voar aí 10 pontos nesses 3 jogos. Tranquilo. Mas dá pra buscar 12. E a gente crê que isso vai acontecer. É isso. Finalizando aqui diretamente do Mineirão. Maneiro o estádio, maneiro. Agora esse gramado aqui não tem condições, né? Olha o naipe do gramado, cara. Olha a bandeirinha de escanteio. Olha o Daniel Kaiser sentado no gramado. Olha, realmente... O Kaiser até falou que teve show aqui no gramado do Maracanã. Do 50 Cent, se eu não me engano, essa semana aí. Então assim, tá detonado. Obviamente isso também atrapalha o jogo, né? Mas... valeu.